Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Essa aula que eu estou gravando, ela é destinada aos alunos que perderam a aula da semana do dia 20 ao dia 24 de setembro, tá bom? Caso você não tenha perdido, caso você tenha assistido, também essa aula é destinada para os alunos que querem revisar o conteúdo, beleza? Caso você perdeu, para você, essa aula que faltou, as aulas durante a semana, mas também é destinada para revisão. Pessoal, nesse momento eu vou dar continuidade à aula anterior. A gente iniciou na aula anterior um assunto chamado ondulatória, onde a gente aprendeu o que é onda e como classificar as ondas. Hoje a gente vai aprender as grandezas físicas associadas às ondas e como calcular a velocidade, chamada de equação fundamental da ondulatória. Olha só, vamos dar uma passeada no nosso quadro virtual. Aqui eu trouxe um aplicativo para a gente simular ondas em uma corda, onde nele eu vou poder explicar para vocês o que é cada um desses conceitos importantes, tá? Para que você entenda futuramente os fenômenos ondulatórios que eu explicarei. Querendo Deus, a gente já vai estar no presencial. Então, vou explicar para vocês o que é amplitude, o que é crista, o que é vale. Comprimento de onda é o conceito mais importante da aula de hoje, tá? Se não tiver entendido, volta o vídeo e tenta entender tudo que eu vou falar durante a explicação desse conceito, dessa definição. Período e frequência. Também são dois conceitos muito importantes dos movimentos periódicos, movimentos oscilatórios, como a onda. A onda é um movimento periódico oscilatório. Tem o seu período, tem a sua frequência. Muita gente confunde os dois. Hoje a gente vai fazer a diferença, a definição dos dois. Eu vou trazer um exemplo para aplicar tudo isso, para que fique mais claro na sua mente cada um desses conceitos. E a gente parte para a equação fundamental da ondulatória, onde eu vou deduzir ela nesse espaço em branco, vou chegar naquela equação ali, ó. V de velocidade, velocidade da onda. Esse Y de cabeça para baixo é uma letra grega chamada lambda, que significa o comprimento da onda. Lembra aquele conceito que eu disse, o mais importante da aula de hoje? É ele. Vezes a frequência. Essa é a equação fundamental da ondulatória. Te permite calcular a velocidade de quaisquer ondas. E a gente parte para a resolução de questões. Questão 6, da página 238, questão 7 e questão 8. Todas da página 238. Beleza? Então vamos que vamos, sem demora. Vamos lá então. O que é que eu escrevi aí para você? Para a gente entender melhor os fenômenos ondulatórios que eu vou explicar para vocês em aulas para frente, aulas posteriores a essa. O que são fenômenos ondulatórios? Na natureza, pessoal, existem alguns fenômenos causados por ondas. Por exemplo, o fenômeno chamado eco é um fenômeno causado pela onda sonora. Um fenômeno chamado arco-íris, um fenômeno chamado auroras boreais. Todos eles são causados por ondas luminosas. Ondas luminosas. Então existem vários tipos de ondas, como a gente viu na aula anterior, e elas podem causar fenômenos. Miragem é um fenômeno causado pela onda luminosa. Reverberação é um fenômeno causado pela onda sonora. Reflexão, refração, interferência de ondas, ressonância. Tudo isso são fenômenos ondulatórios que você só vai entender caso entenda esses conceitos iniciais que eu vou passar na aula de hoje. Beleza? Então são grandezas. O que é uma grandeza? Alex deve ter explicado para vocês
Lá no primeiro ano, isso é um conceito lá do primeiro ano. Grandeza é tudo aquilo que eu posso medir, mensurar. Que eu posso saber o tamanho, saber o quão forte é, o quão fraco é, quão grande é, quão pequeno é. Isso é uma grandeza. Na física existem várias grandezas. A distância é uma grandeza, tá? Velocidade é outra grandeza. Tudo que você pode medir, ok? Então, relacionada às ondas, existem algumas grandezas, coisas que a gente pode medir relacionadas às ondas. E é elas que eu vou explicar hoje para vocês. Amplitude, crista, vale, comprimento de onda, período e frequência. De boa? Esse é o simulador, vou levar vocês para ele agora. Pronto. Olha só, vocês têm uma máquina que vai ficar girando, subindo e descendo aquela haste vertical. Essa máquina aqui, ó. Tá? É uma bolinha que vai ficar girando, como se fosse uma manivela. Subindo e descendo essa haste vertical aqui, provocando ondas nessa corda cheia de pontinhas, né? Cheia de pontinhos, ó. Então vou dar o play. Só um minuto, galera. Deixa eu reiniciar aqui. Eu vou botar uma janela para que as ondas passem para o infinito. É isso. Olha aí. Esse oscilador está produzindo várias ondas. É um trem de ondas. Não é só uma onda, são várias ondas periódicas. Ele está subindo e descendo numa certa frequência. É um conceito que a gente vai ver hoje. Olha o tamanho dessas ondas. Posso aumentar o tamanho das ondas. Olha aí, ó. Ou diminuir o tamanho delas. Olha aí, ó. O tamanho das ondas é chamado de amplitude. A gente vai aprender hoje. Tá? Posso fazer também o quê? Deixa eu colocar o movimento mais lento para você perceber, ó. Eu posso diminuir o ritmo que ele sobe e desce. Olha aí. Ou posso aumentar o ritmo que ele sobe e desce, ó. Esse ritmo é chamado de frequência. Beleza? Então vamos aprender todos esses conceitos na aula de hoje. Eu vou dar pause aqui. Vou reiniciar o aplicativo. Colocar o oscilador. Extremidade infinita. Sem amortecimento. Pronto. Já já a gente volta para o aplicativo. Vamos lá. Dar início à nossa aula de hoje. Primeiro conceito que eu quero que você perceba. Aliás, eu quero que você traga da aula anterior um conceito que você aprendeu. O que é uma onda? A onda é uma perturbação causada no meio capaz de transportar energia de vibração, sem que haja transporte de moléculas, de matéria. A gente viu isso. A gente viu que as ondas, elas passam fazendo todos os pontos subir e descer. Eu até mostrei um vídeo para vocês na aula anterior, que tá lá no Google Sala de Aula, se você quiser ver novamente, tá? A aula tá lá. Um vídeo de surfistas esperando a melhor onda. Enquanto a onda passa por eles, esperando a melhor onda, passam várias ondas por eles, e eles só fazem subir e descer.
É justamente isso que as ondas fazem com cada ponto dessa corda. E aí começa. O que é a amplitude? Vamos começar a riscar o nosso quadro virtual. Amplitude é a distância vertical do eixo de simetria até o ponto de maior ou menor oscilação. São nomes técnicos, né, que eu vou explicar para vocês agora. Vamos traduzir isso aí. Distância vertical. Vertical é assim, ó, em pé. Então a gente vai medir uma distância vertical do eixo de simetria. O que é o eixo de simetria? Aqui você tem duas ondas, a onda A e a onda B, que eu trouxe aí para vocês hoje, ó. Tá? A onda A, estou passando o eixo de simetria dela aqui, ó. O eixo que divide a onda em duas metades iguais. Olha o eixo de simetria da onda B. Tá bem aqui, ó. Ou seja, pessoal, o que é eixo de simetria? Eixo de simetria é uma reta que divide em duas partes simétricas. O que é partes simétricas? Partes iguais, que se encaixam. Nossas mãos são simétricas, porque pondo elas uma de frente para a outra, elas se encaixam perfeitamente. O eixo de simetria do corpo humano é um eixo aqui, ó, vertical. Um eixo aqui. Não é horizontal. Se eu partir o corpo humano na horizontal, o que tem para cima não é igual ao que tem para baixo. Mas se eu partir um corpo humano aqui na vertical, o que tem para a direita é aproximadamente igual ao que tem para a esquerda. Isso é um eixo de simetria, tá certo? Então, quando a gente mede a distância desse eixo de simetria até o ponto mais alto da onda, ou até o ponto mais baixo da onda, isso é chamado de amplitude. Tamanho da onda, a altura da onda. Olha a onda A. Se eu pegar e medir a distância do eixo de simetria até o ponto mais alto da onda, ou até o ponto mais baixo, você pode notar que tanto a onda A quanto a onda B sobe um quadradinho. E aí eu estou dizendo que cada quadradinho vale 5 metros. Ó. Então tem como você saber que a amplitude da onda A e da onda B vale 5 metros. Da onda A amplitude é 5 metros. Na onda B, a amplitude também é 5 metros. Ou seja, amplitude é a altura da onda. Se a gente for para o aplicativo, olha aqui embaixo, ó. Embaixo de mim aqui onde eu estou apontando a amplitude, eu vou mexer aqui, tá? 75 centímetros. Se eu colocar a régua, pronto. Deixa eu tirar essa régua horizontal, pegar a régua vertical. Eu vou medir a distância, colocar o zero nessa linha tracejada, ó. Vou dar pause, tá? Eu vou colocar uma linha de referência que eu posso mudar ela, ó. Vou colocar bem aqui no ponto mais alto. Vocês estão vendo que a distância dessa linha tracejada, essa linha tracejada aqui de baixo, ó, mais clarinha, até essa linha tracejada aqui, vermelha, mais escura, ó, não chegou no 1 centímetro. Está em 75, 0,75. Tá? Então não chegou no 1 centímetro. Então agora eu vou aumentar a amplitude da onda para 1 centímetro. Olha eu aumentando ali, ó. Opa, passei. 1 centímetro agora. Vou dar o play. Agora eu vou dar pause. Olha aí como agora a onda está passando dessa linha de referência. Agora o ponto mais alto da onda está exatamente no 1 centímetro. A gente aumentou a altura da onda. Então a distância
Aqui para baixo também é 1 centímetro. Desculpa. Eu acho que deu bug. Vocês entenderam, né? Eu acho que deu bug aqui no aplicativo, no software. Vamos voltar pro nosso quadro virtual. Então, o que é a amplitude? Amplitude é a distância vertical do eixo de simetria até o ponto de maior ou de menor oscilação. Galera, esse ponto de maior oscilação, ele é chamado de crista. O ponto de maior oscilação, de maior amplitude. O ponto mais alto, ele é chamado de crista. A crista da onda, a crista do galo, fica em cima da cabeça e não no rabo, né? A parte mais alta é a crista. A parte mais baixa da onda é chamada de vale. A distância do eixo de simetria, olha a imagem. O eixo de simetria até o ponto mais alto ou até o ponto mais baixo. Ele é chamado de A, amplitude. Beleza? O ponto mais alto é chamado de crista. O ponto mais baixo é chamado de vale. E o comprimento da onda? Esse é o conceito que eu quero que fique bem gravado na sua memória. O que é o comprimento de onda? Comprimento de onda, o comprimento de uma onda. São várias ondas que são produzidas, eu quero medir onde ela começa e onde ela termina. O comprimento da onda, de uma onda. É a distância horizontal, não é mais a distância vertical. Agora é a distância horizontal, que a onda consegue avançar durante uma oscilação completa. Então vem comigo aqui para a imagem. Deixa eu apagar aqui esses rabiscos. Pronto. Vamos aqui para a onda A. É possível você perceber, por exemplo, que aí onde eu botei essa marca vermelha, a onda começou. Aí lá vai a onda. Sobe, desce e ela acaba aqui. Aqui tem uma onda. A partir daqui, pessoal, a onda começa a se repetir. A partir daqui, ó, ela só faz se repetir. Então, isso é um comprimento de onda. Se você notar, se a gente fizer isso na onda B, ela começou bem aqui e terminou bem aqui, ó. Começou, subiu, atingiu uma crista, desceu, atingiu o vale. Acabou. A partir daqui, essa onda começa a se repetir. A partir daqui, essa onda começa a se repetir. Então é possível perceber que essa distância horizontal, essa distância aqui horizontal, é essa letra grega, que é o Y de cabeça para baixo, né? É o lambda. Significa comprimento de onda. Já para a onda A, ele é maior. Beleza? O comprimento da onda A toma 4 quadradinhos. O comprimento da onda B toma 2 quadradinhos. Horizontal. Se cada quadrado, eu estou dizendo que vale 5 metros, então tem como a gente perceber aqui, ó. A onda A são 4 quadrados. Se cada quadradinho desse é 5 metros, eu tenho 5 metros, mais 5 metros, mais 5 metros, mais 5 metros. Ó o meu pet. Vem cá, Bingo. Pra vocês conhecerem. Eita, é o Bingo. Vai. Ou seja, 4 vezes 5 dá 20 metros. O comprimento da onda A
vale 20 metros. Já o comprimento da onda B, vamos lá nela. São só 2 quadrados, contando na horizontal. Então, é 5 metros mais 5 metros. O comprimento da onda B vale 10 metros. O comprimento da onda B vale 10 metros, beleza? Isso é comprimento de uma onda. A onda é infinita. Então, você tem que saber onde ela começa e onde ela termina. Por exemplo, vamos contar o tanto de ondas, para que fique mais entendido, tá? Na cabecinha de vocês. Vamos contar o tanto de ondas que tem nessa imagem, o tanto de ondas A. A cada 4 quadrados eu tenho uma onda A. Cada 4 quadrados, vocês estão vendo? Então, bem aqui. Opa, deixa eu mudar o pincel aqui. Bem aqui eu tenho a segunda onda. Bem aqui eu tenho a terceira onda. Beleza? Uma onda, um comprimento de onda, outro comprimento de onda e outro comprimento de onda. A cada 4 quadrados a gente tem uma onda se repetindo. Então eu tenho 3 ondas inteiras e um pedacinho. Estão vendo? Um pedacinho da outra aqui, ó. Já a onda B, eu tenho quantas ondas aqui? Vamos contar. A cada 2 quadrados, fecha uma onda. Então, bem aqui, terminou a segunda onda, terceira onda, quarta onda, quinta onda, sexta onda e metade da outra, ó. Metade da outra. Então, eu tenho um comprimento de onda, 2, enfim, vocês entenderam, né? 3, 4, cada 2 quadrados, 5, 6, é o bingo aí, ó. Eu tenho 6 ondas inteiras e metade da outra aqui, ó. Enquanto que a onda A gente tem 3 ondas inteiras. A gente tem 3 ondas inteiras. E aqui a gente tem metade da metade. A gente tem 1/4. Da outra onda que acabou de começar. Então assim a gente pode contar as ondas com base no comprimento delas. Tranquilo? Deixa eu apagar tudo aqui. Limpar o desenho. Nesse sentido, dá para você perceber que o tamanho, comprimento da onda A é maior que o comprimento da onda B. A onda A se repete menos, a onda B se repete mais. A gente entra já no conceito de frequência e período. Antes que eu entre, galera, nesse conceito, é importante vocês perceberem que dá pra gente achar um comprimento de onda também entre 2 cristas ou entre 2 vales. Vamos lá pro desenho. Olha só, olhando para a onda A, bem aqui eu tenho uma crista. Bem aqui eu tenho a outra crista, ponto mais alto da onda. Se você contar a distância, são 4 quadrados horizontalmente. Daqui, de uma crista para outra crista. Tá? Deixa eu ser mais claro. Nesse ponto onde eu coloquei, ó, é a crista, primeira crista da onda A, segunda crista da onda A. Essa distância horizontal de crista para crista.
daqui para cá. A gente tem 4 quadrados, um comprimento de onda. Isso também pode ser visto pelos vales. Bem aqui eu tenho um vale, bem aqui eu tenho outro vale. De vale para vale eu tenho 4 quadrados, um comprimento de onda. Beleza? De crista até a próxima crista ou de vale até o próximo vale. Você pode medir também assim o comprimento de uma onda. Eu acho melhor até medir assim o comprimento da onda, de crista para crista, do que de onde ela começa para onde ela vai começar a se repetir, né, como a gente fez antes. Beleza? Então vamos lá. A onda que mais se repete, a gente diz que ela é mais frequente, que ela tem a maior frequência. Então, frequência é o número de oscilações, é o número de repetições que ocorrem por unidade de tempo. Isso é importante. Oscilações por segundo, ondas por segundo. Pessoal, ondas por segundo. Isso aqui é chamado de hertz, em homenagem ao cara que formulou esse conceito, tá bom? Um estudioso do passado. Juntando a primeira e a última letra, HZ é a abreviação do nome dele. Significa ondas por segundo. Então, olha só, na questão aqui, ó, que eu trouxe pra gente hoje. Questão 6. A figura seguinte representa uma onda de forma que o ponto M oscila com uma frequência, olha só o que está aqui, de 20 Hz. O que é esse 20 Hz? Esse 20 Hz é a frequência 20 Hz. Ou seja, 20 ondas por segundo estão passando. Quando eu conto o número de ondas em uma unidade de tempo, ondas por segundo, é chamado de hertz. Se eu contasse por minuto, em vez de ser por segundo, se eu contasse ondas por minuto, isso seria chamado de RPM, rotações por minuto. Não sei se você já viu no painel de um carro, do lado do velocímetro, tem o medidor de frequência do motor. Quantas voltas o motor está dando, quantos RPM, quantas rotações por minuto. Muitas pessoas sabem a hora de passar a marcha olhando para as rotações do motor, para o medidor de frequência. Quantas voltas está dando por minuto? Rotações por minuto, RPM. Beleza? E você sabe como transformar de minuto para segundo, é só multiplicar por 60. Isso vai ser importante também. Beleza? Então, frequência, o que é frequência? Frequência é quando eu conto o número de ondas que estão passando em uma unidade de tempo, em um tempo. 20 ondas por segundo. Isso é frequência. E o que é período? O próprio nome está dizendo. Período é um intervalo de tempo. O período é um tempo que está passando. Quando eu conto o tempo necessário para que ocorra uma oscilação completa. Uma onda. O tempo para uma onda passar. O nome disso é período. Então, notem que um é o contrário do outro. Enquanto a frequência... Deixa eu colocar os dois na tela aqui. Enquanto a frequência é o número de ondas por segundo, o período é o tanto de segundos de uma onda. Entendem como um é o inverso do outro? Por isso que a gente diz, é muito comum dizer, por exemplo, que frequência a gente representa pela letra F. Período a gente representa pela letra T, de tempo. Tá? Então, é muito comum dizer que o período é igual a 1 sobre F. O inverso da frequência. Ou
frequência é 1 sobre o período, T. O inverso do período. O que é inverso? O inverso do número 3. Não é 3 sobre 1? Número 3 não é 3 sobre 1? O inverso do número 3 é 1 sobre 3. Tá? Inverso é quando a gente coloca o denominador, troca de lugar o denominador com o numerador. Inverte o número. Por definição, já dá para você notar. Enquanto que período é o tempo para uma onda, frequência é o número de ondas em um tempo. Um é o inverso do outro. Por isso, se você sabe a frequência, como naquela questão, se a gente sabe que a frequência vale 20, o período é o contrário disso. O período vai ser 1 sobre 20. O inverso da frequência. Vai dar 0,05. É o item C aí, já a resposta. Entende como é fácil esse conceito? Mas é bem fácil de confundi-lo também. Então, muita atenção, muito cuidado. Só show? Simbora então, deixa eu apagar tudo aqui. Vamos terminar aqui, pessoal, ó, de preencher. Já que tudo foi explicado, vamos aqui para a onda A. Número de cristas e o número de vales. Então vamos contar aqui. Colocando a onda A aqui na tela, a gente consegue perceber que aqui tem uma crista, 2 cristas, 3 cristas. Então vou colocar número de cristas 3. O número de vales pode ser diferente, tá? Uma pergunta que me fizeram, por exemplo, na aula interativa foi: professor, é obrigado que uma onda tenha amplitude positiva igual a amplitude negativa? Ou seja, o tanto que a onda sobe tem que ser o mesmo tanto que ela desce? Vocês lembram que amplitude é o tamanho da onda, a altura da onda, contando a partir do eixo de simetria até o ponto mais alto, que é a crista, ou até o ponto mais baixo. Então a pergunta que me fizeram foi essa. A gente está vendo aí no exemplo que o tanto que a onda sobe é o mesmo tanto que a onda desce, certo? As ondas sempre vão ser assim? A resposta é não. Existem ondas que não são regulares, como essas ondas que vocês estão observando aí. Tanto que a onda sobe vai ser diferente do tanto que a onda desce. Então ela não vai ter uma amplitude exata, ela vai ter uma amplitude média. Você mede a distância da crista para o vale e divide por 2. Desculpa. Tá? Foi uma dúvida que veio aqui na mente, que me fizeram na aula interativa. Pode ser a sua dúvida também. Existem vários tipos de onda. E aqui eu estou trazendo a onda que é estudada no ensino médio. Beleza? Aí tem 3 cristas essa onda. Vamos lá, continuar. E tem quantos vales? Deixa eu apagar as cristas. Tem quantos vales? 1 vale aqui no começo. 2, os pontos mais baixos da onda. 3, 4 vales. Então essa onda A tem 4 vales. Qual o período da onda A? Então, se eu estou dizendo aqui, ó, que cada quadradinho vale 2 segundos. Cada quadradinho na horizontal, ó, vale 2 segundos. O tempo de 2 segundos. Portanto, vamos medir o tempo para uma onda. Período é o tempo para uma onda. Então, uma onda começou, subiu, desceu, terminou aqui. Isso é uma onda A. Tem 4 quadrados, a gente já viu. 4 quadrados horizontais. Portanto, 4 vezes 2, né? Cada quadrado não vale 2 segundos. 4 vezes 2 vai dar 8 segundos. Uma onda A demora 8 segundos para poder passar.
E a frequência? Tu inverte. Inverte o período, como eu expliquei anteriormente. A frequência é o inverso do período. Portanto, a frequência vai ser 1/8. 1/8 ondas por segundo. Ondas por segundo. Isso é chamado de hertz. 1/8 hertz. Essa é a frequência. Preenchemos a onda A. Vamos preencher a B. Vou deixar para vocês, tá certo? Vou deixar para vocês como um treino. Beleza? Quantas cristas? Quantos vales? Qual o período? Qual a frequência? Ok? Se tiver dúvida, me procura no WhatsApp. Vamos concluir nossa aula de hoje falando sobre a equação fundamental da ondulatória. Galera, essa equação é chamada de fundamental porque ela serve para qualquer tipo de onda. Você consegue, com ela, calcular a velocidade de propagação. A velocidade é que uma onda está viajando. Quando uma onda se propaga, quando uma onda viaja em um meio, ela percorre uma distância chamada de comprimento de onda, em um intervalo de tempo chamado de período. Então, a distância que ela anda, a distância horizontal que ela anda, é o comprimento de onda, uma onda, tá? E o tempo que gasta nisso, o tempo para uma onda, é chamado de período. Então, é muito simples a gente chegar nessa equação. Olha só. Vou fazer aqui, vou pegar V, uma equação que vocês aprenderam lá no primeiro ano. Velocidade média. A velocidade média de uma onda, ΔS sobre ΔT. Só que esse ΔS é o espaço que a onda anda na horizontal. Ele é chamado de comprimento de onda. É o lambda. E esse ΔT é o tempo para uma onda passar. Ele é chamado de período. Então, a gente divide os dois. Então, fica assim. Comprimento de onda sobre o período. Beleza? E aí, como o período é o contrário da frequência, o inverso da frequência, 1/f. Se a gente substituir aí 1/f, vai ficar assim. Igual comprimento de onda em cima, embaixo 1/f. O inverso da frequência é o período. O período é o inverso da frequência, 1/f. E aí você repete o primeiro, multiplica, pelo inverso do segundo, né? Regrinha da matemática, divisão de duas frações. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Aí fica a frequência sobre 1, invertendo. A gente não precisa colocar esse 1, fica só lambda vezes f. É isso aí, então. A gente acaba chegando nessa equação. Velocidade é igual comprimento de onda vezes a frequência. Simples assim, né? Para você decorar, V de velocidade, o lambda, essa letra grega, não é lambida, tá certo? Não é lambida, é lambda. Olha como se escreve o nome dela. Essa letrinha grega que representa o comprimento de onda. Lambda. Beleza? Quase lambida, né? Mas não é. Por que eu tô falando isso? Para você decorar essa formulazinha. V de velocidade. O lambda é o comprimento de onda. E o F é
é a frequência. Então, uma frasezinha para você decorar. Vou lamber ferida. Vou lamber ferida. Bem nojenta, né, a frase? Para você decorar, tá certo? V de velocidade, vou, lambda. Lamber é o comprimento de onda, F de frequência, ferida. Vou lamber ferida, tá? Na internet tem outras frases para você decorar essa equação fundamental. Vamos aqui, eu vou resolver só essa questão, as outras duas ficam para vocês. Finalizando então nossa aula, nós já estamos juntos aqui há 40 minutos. Bora lá, acompanha a leitura. A figura seguinte, sem escala, representa uma onda, de forma que o ponto M oscila, ele sobe e desce, com uma frequência de 20 Hz. Já me deu a frequência. E aí, olhando para o desenho, ele está dando que 60 centímetros é a distância de 2 nós da onda. A gente vai aprender em próximas aulas o que é um nó. 2 nós da onda, 60 centímetros. Através disso, a gente tem como calcular o item A, o comprimento de uma onda. Pessoal, a gente viu, só olhando para o desenho, a onda começa aqui, ela sobe e desce, e a partir daqui, ó, ela se repete. Então, aqui dentro eu tenho um comprimento de onda. Duas vezes esses 60 centímetros. Tá? 60 centímetros mais 60 centímetros. Eu tenho uma onda inteira. Uma onda inteira é uma crista com um vale. Onde a onda começou e onde a onda terminou. Beleza? Deixa eu apagar aqui. Portanto, um comprimento de onda vai ser 2 vezes esse 60. É o item A aqui já, ó. O comprimento de onda vai ser igual a 2 vezes 60 centímetros. Isso dá igual a 120 centímetros. Ou então, passando para metros, 1,2 metros. Esse é o comprimento de onda, dessa onda. A amplitude da onda já está na cara, está no desenho aqui, ó. A distância do eixo de simetria até o ponto mais alto, a crista, ou até o ponto mais baixo. Tá aqui ele, ó. Isso é a amplitude, a altura que a onda consegue atingir, para cima ou para baixo. Então, do desenho, a gente já tem que a amplitude é igual a 6 centímetros. Né? Passando para metro. Por que eu estou passando tudo para metro? Porque é a unidade do sistema internacional. Ele não pediu, tá certo? Só para treino. 0,06 metros. É a amplitude da onda. O período da onda, ele nos deu a frequência. A frequência vale 20. Portanto, o período é o inverso da frequência. Período é igual a 1 sobre F. Então, vai ser igual a 1 sobre 20. Dividindo 1 por 20, vai dar 0,05 segundos. Período é um tempo, tá certo? Então, é em segundos. É o tempo para uma onda passar. Olha como essa onda tá rápida. Para ela passar, para uma onda passar, uma onda completa, demora só 0,05 segundos. É muito rápido essa onda. E por fim a gente calcula a velocidade através da equação fundamental. V é igual a lambda vezes F. Vou lamber ferida. A velocidade vai ser igual ao comprimento de onda. Tá aqui em cima. 1,2 vezes a frequência, ele nos deu aqui no enunciado. 20 Hz, tá aí, ó.
1,2 vezes 20. Então, isso vai dar 24 metros por segundo. Essa é a velocidade da onda. Entendido, pessoal? Questão 7 é de vocês. Questão 8 é de vocês. Muito parecida com essa que a gente resolveu, essa questão 8. Questão 7 é só a aplicação da fórmula. V é igual a lambda vezes F. Ok? A equação fundamental da ondulatória. Fica para vocês. E por aqui eu vou finalizando nossa aula. Eu estou no WhatsApp. É muito mais fácil vocês conseguirem contato comigo por lá do que pelo Google Classroom. Eu não estou sempre de olho no Google Classroom, mas no WhatsApp eu estou constantemente de olho. Então, qualquer dúvida, me procura. Fiquem com Deus. Eu espero que a aula tenha sido produtiva para você. E estudem. Estudem, passem para o caderno isso aí. Escrever uma forma de aprender. Resolvam as questões, tá certo? Vai servir de treino para bimestral, que já é próxima semana. Se cuidem, vão se vacinar para que a gente volte o quanto antes para as aulas presenciais. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Fui.